Meu nome é Daniela, eu trabalho na produção. Em nome do diretor do festival, Amir, eu queria agradecer vocês, como por conta de questões de voo, né? Infelizmente, ele não conseguiu estar aqui presente, mas eu queria, em nome dele, agradecer a presença de vocês. A mesa de hoje, revisitando Humberto Mauro, documentarista. Queria agradecer muito, muito mesmo. Para nós é uma grande honra, uma grande alegria estar recebendo aqui a Sheila Schwartzman e o Eduardo Moretin, né, que são ultra especialistas no assunto, vocês vão poder ter a chance de conhecer. E aí, só para a gente não demorar mais, vou chamá-los, por favor, Sheila, por favor, Eduardo. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês aqui. Obrigada, Lúcia. Bom dia. Bom dia, gente. Em primeiro lugar, Daniela, Natália, muito obrigada ao Tudo é Verdade por esse convite tão bacana, tão significativo de estar aqui trazendo o Mauro, né, para esse festival de documentário tão importante no Brasil, internacionalmente também, né? Então, eu queria começar. Eu acho que pode botar só aquele slidezinho bonitinho, primeiro do PowerPoint. Então, já chamar a atenção, acho que eu dei bom dia para vocês, dei, né? Então, antes de apresentar um pouco do Humberto Mauro, documentarista, né, eu gostaria de destacar a chance que é vocês verem essas imagens numa sala de cinema. E como é bom vê-las numa janela para a qual elas foram concebidas. As pessoas hoje se acostumaram a ter a imagem com facilidade, acessíveis, em bom estado, corrigidas já da deterioração pela passagem do tempo, com a digitalização, e talvez nem imaginem, né, como elas estariam passados mais de 80 anos de sua realização. Felizmente, grande parte dos filmes documentários do Mauro estão hoje disponíveis no banco de conteúdos culturais, de um jeito, né, diferente, mas até esse acesso, por questões políticas, como a gente pôde constatar, nem sempre é garantido. Entretanto, antes dessa disponibilização fantástica, que veio depois de décadas, para os pesquisadores, salvo a edição em vídeo nos anos 90 e depois em DVD das brasilianas, VLFA, para assistir os filmes que a gente vê aqui, a visita aos arquivos era obrigatória. Claro que quem for estudar vai continuar indo aos arquivos, né? As imagens não eram facilmente visíveis, muitas delas sem condição de exibição, justamente aquelas que haviam sido as mais exibidas, por isso em piores condições, por exemplo, como Euclides da Cunha, de 44, que não tem mais som. E eu mesma vi aqui uma versão do Apólogo, de 36, numa moviola, né? Na tela pequena, que, em geral, a gente podia ver e estudar os filmes. Mas o material estava se desfazendo e a gente teve que interromper. Assim, o que é possível ver hoje, né, é o resultado de décadas entre o desinteresse por esses filmes, tidos então como oficiais, educativos, né, a falta de recursos, mas também o empenho no levantamento e catalogação do material, encetada pelo Carlos Roberto de Souza, que foi orientando do Paulo Emílio, trabalhou aqui, e uma equipe da qual o Eduardo participou em 90. Mudanças tecnológicas permitiram a copiagem em novos suportes e mudanças políticas ajudaram ou atrapalharam essas tarefas. Além disso, o olhar sobre os filmes foi mudando. Vide o 28ª, né,
é tudo verdade, mas também os historiadores se voltaram para o estudo do cinema como documento da história e do cinema brasileiro, trazendo outros enfoques para além dos estudos de cinema nas últimas 3 décadas. Um pouco de tudo isso através da iniciativa do Amir Labak, da Cinemateca, nos trazem aqui hoje. Humberto Mauro, documentarista, vai se manifestar nos seus... Bom, é à direita, não era? Bom, nos seus longas-metragens. Isso. Você está aonde? No de cá? Tá. Já se manifestava nos seus longas-metragens dos anos 20, na filmagem de Sinfonia de Cataguases, que é um filme sinfônico, né, baseado no Berlim Sinfonia de uma Metrópole, do Walter Ruttmann, de 27, que o Mauro, ironicamente, chamou de Foxtrot da Povoação. Ou Voz do Carnaval, que vocês estão vendo aqui, que é uma reportagem, né, com enredo sobre o Carnaval de 33 no Rio de Janeiro, que chocou os críticos por seu realismo. Esses últimos e mais alguns desaparecidos, assim como aqueles que dirigiu no estúdio da Carmen Santos entre 34 e 36. Os filmes que estão sendo exibidos aqui foram produzidos pelo Instituto Nacional de Cinema Educativo, criado em 36, preocupado em sua origem, a exemplo de congêneres estrangeiros, como o Instituto Luce, na Itália, o GPO inglês do John Grierson, ou o cinema educativo nazista, em associar a crença nos poderes mágicos do cinema, o livro das letras luminosas, segundo Getúlio Vargas, a possibilidade de educar maciçamente, o que pode ter sentidos e alcances muito distintos e deletérios. E assim, como esses organismos, né, salvo o inglês, se desenvolveu num regime autoritário, a ditadura Vargas. O caráter oficial do INSE é mais presente nos filmes produzidos até o final dos anos 40, sob a direção do Instituto pelo Edgar Roquette Pinto. Não que o antropólogo positivista, entusiasta dos meios de comunicação para a educação, tolhesse a criatividade do Mauro, mas é sensível nesse momento nas imagens, na locução dos documentários de formato clássico, a construção de um país extraordinário, aquele em cujo território se encontra a Vitória Régia, a glória das florestas do Brasil, como proclama Roquette na narração do filme, ou o homem da Lagoa Santa, o mais antigo ancestral das Américas, então conhecido, ou o escritor maior, Machado de Assis. São todos florões da nacionalidade, heróis, figuras, exemplares mortas, todas elas cultas ou sábias, que conduziram e deveriam conduzir, como Roquette e outros dessa elite, o destino da grande nação brasileira que se afirmava nesses discursos e se construía nessas imagens de uma história exemplar, história mestra da vida. Entretanto, o que chama atenção, e com raras exceções, por conta dos variados temas que vão da ciência, literatura, história nacional, do artesanato aos progressos da indústria e da saúde, é como Humberto Mauro trabalha dentro dessa oficialidade, desmanchando quase sempre com suas encenações, que compõem a segunda parte dos documentários, a grande eloquência que se percebe na abertura solene, seguida de locução impostada de Roquette Pinto, no enquadramento em primeiro plano das imagens de objetos significativos de um biografado, ou nos bustos e monumentos do Machado de Assis, por exemplo, para efetivamente fazer cinema, como se vê no Apólogo, na montagem da caixinha de costura, da encenação do conto do escritor, ou no Cisne,
no início do INSE, quando ainda não tinham um estúdio próprio. Filmar uma bailarina dançando em torno de um pequeno lago. Poderia ser um desastre, mas tratava-se de mostrar a dança, os passos, exemplos da versatilidade de Mauro, da extensão do projeto do INSE e também eventos aleatórios, acasos que se incluem no catálogo e que Mauro resolve bem. Um pedido do ministro da Educação, uma oportunidade de filmar, como acontece, por exemplo, com João de Barro, que começa a montar seu ninho no quintal do diretor. Está ali a intuição do educativo, documental e cinematográfico. Acompanhar com a câmera o acontecer, prática que Mauro privilegia quando dirá sobre uma cachoeira que não pode filmá-la muito de perto, senão ela perde a naturalidade. E no caso do João de Barro, depois das tomadas em câmera fixa, desdobrar o lado educativo com os especialistas, abrir o ninho, apontar, demonstrar, isso foi em 1938. Práticas de uma observação acurada que se pode ver nos filmes científicos, mas também onde enquadra costumeiramente os objetos em primeiro plano. São esses que importam. Assim, o que ressalta do Mauro nesses filmes é, antes, a oportunidade de filmar. Algo que um diretor brasileiro, nos anos 30 e 40, para um diretor não era fácil. Nem era fácil, nessa carreira incerta até hoje, sustentar 7 filhos, como tinha o Mauro. Daí caía bem o emprego público, que mais tarde será visto como um desperdício, um desvio da carreira para o Glauber Rocha, o que é visível no encadeamento do documentário biográfico de Davi Neves, que privilegia os longas ficcionais e os documentários musicais, certamente os mais marcantes da produção do INSE. Entretanto, filmar a ciência foi fundamental para o resultado desses filmes. Vitória Régia, de 1937, vamos lá, parece que... Obrigada. Então, você pode... Aí, porque o meu problema é que ele tem que... Não, mas é que tem que justamente, para um pouquinho, vamos ver. Então, Vitória Régia, de 1937, exalta as características da planta, é um bom exemplo disso. O filme traça seu histórico científico. Seu histórico científico. Imagens em primeiro plano mostram a sua estrutura como a planta mais bem armada da flora latino-americana, que eu estou imitando o Roquette, uma riqueza do patrimônio nacional. Para enfatizar a sua beleza, Mauro apresenta, então, o desabrochar da flor, acionando técnicas do cinema científico do francês Jean Painlevé, desenvolvidas naquele momento, que consistem no registro minucioso dos movimentos filmados plano a plano e depois reunidos em montagem acelerada. Assim, em questão de segundos, vê-se o desabrochar da flor, que leva horas, o que era uma novidade no Brasil. Mauro vai se utilizar dessa técnica em suas paisagens, onde o registro dos movimentos da natureza, das nuvens, do vento, sobre a vegetação, ganham em duração e intensidade, criando um efeito de beleza particular que os seus filmes dessa temática têm. Já o andar vagaroso dos animais, do carro de boi, por exemplo, precisa ser apressado, conforme explica o Zequinha Mauro, filho dele e fotógrafo dessa fase significativa. Ou seja, o Mauro lírico e rural de Engenhos e Usinas deve muito ao Mauro que filma a ciência. Há nessa fase filmes muito interessantes onde a música, como na maioria deles, é um elemento intrínseco da composição fílmica. Pode ser tema das biografias de músicos, sempre um marcador de ritmo, como em Carlos Gomes, Invocação aos Tamoios. Isso aí. A biografia do músico, com imagens da cidade natal, monumentos, prêmios, segue a representação de uma área da ópera filmada na Floresta da Tijuca, feita da atuação dos personagens.
que coaduna o ritmo e o fraseado da música com o enquadramento das imagens ordenadas pelas linhas verticais das árvores e do corpo dos cantores, que formam massas de luz, forma em movimento e linhas horizontais que se contrapõem, demarcando os conflitos. Essa cena pode ser vista no documentário do André de Mauro. E também, não é, no Banco de Conteúdos Culturais. Obrigada. Henrique Oswaldi, de 42, chama atenção pela infinidade de cenas e locações para ilustrar a biografia do músico, oportunidades de Mauro para filmar, entre outros, uma roda d'água, o carro de bois da sua Volta Grande. Ele que decupava os filmes. Por fim, desse país extraordinário, chama atenção para Lagoa Santa, por entender que esse filme sintetiza a conjunção entre o ideário de Roquete Pinto e a quem representava as pautas do Ministério da Educação e do seu tempo, com a realização inventiva e necessariamente econômica do Mauro. Estão nas imagens as provas da ancestralidade dos povos do Novo Mundo, que era uma preocupação do momento, o amor à ciência e ao Brasil de naturalistas como o dinamarquês Lund, que adota Minas para viver e morrer. Bom, a gente vai passar de lá, tá? Pede para passar. Pode ir? Pode passar, pode passar. Tá, pode ir indo. Ocorre que Lund, vai devagarinho agora, sábio romântico, pode ir. Gostava de modinhas, permitindo, pode parar um pouquinho, permitindo que Mauro, através da canção, altere a estrutura habitual dos documentários, introdução informativa, ficcionalização, criando desde o início, com passeio da câmera, pelo lugar, a conjunção entre música, paisagem mineira, que mais tarde levou às brasilianas, com a locução do documentário clássico. Assim, os vários registros do documentário, da biografia e do docudrama se entrecruzam. O tema da ancestralidade leva Mauro ao interior da caverna, onde os crânios foram encontrados pelo sábio. Ele ilumina seu interior, vocês estão vendo aqui, com tochas, usando a população local. Pode ir mais um, por favor? Vejam aí. E ao som e ritmo da suíte Per Gynt de Grieg. E ele produz, assim, embates entre luz e sombra, criando uma epifania visual da criação do mundo, seguida imediatamente, pode isso mais um pouquinho, da imagem de crânios e outros exemplos expostos no Museu Nacional, hoje desaparecidos. Lagoa Santa inventa um mundo com imaginação e recursos mínimos. Deve ter mais um... Isso, olha aí, pessoal lá dentro. Com o fim da ditadura Vargas, deve vir aí outro título, pode... acho que acabou. Pode deixar aí. Com o fim da ditadura Vargas, em 45, e a aposentadoria do Roquete, em 47, o ideário que se assentava sobre o cinema e a educação esmaecem. Assim, não há mais um projeto político de utilização do cinema, embora o INSE ainda se mantenha até 66, garantindo a continuidade do trabalho do diretor. Há muito o que dizer desse trabalho e seus filmes, certamente o Eduardo vai abordar, mas eu queria, sobre eles, fazer duas observações para terminar. Que o presente das imagens impõe. Que o presente impõe às imagens e ao seu tratamento. Eu vou falar, depois a gente passa o trechinho do filme. Há uma recorrência incômoda e contraditória nas imagens do protagonismo das pessoas pretas. Ele já aparece em Tesouro Perdido, de 27, no que Mauro considerava uma brincadeira relevada pelo Paulo Emílio no seu livro. Nos filmes do INSE, são sempre trabalhadores braçais,
de serviços pesados, como nos Cantos da Saudade, como no Cantos de Trabalho, em diferentes tarefas na educação rural ou mesmo em Henrique Oswald. Estão sempre vestidos de roupas claras ou o torso nu e os pés descalços. E nessas cenas há quase sempre um trabalhador mais qualificado branco que se veste de maneira distinta, usa sapatos, demarcando uma diferença. Quanto aos enquadramentos, nos Cantos do Trabalho, na verticalidade da composição das cenas do pilão, que a moça negra tem que socar e os homens bater, o filme trabalha com uma plongée dos instrumentos de trabalho, ressaltando o esforço, eu só para socar, e a contra-plongée que engrandece esse gesto, a força e esforço necessário, contrastando o torso negro dos trabalhadores com o céu muito claro, num plano geral com horizonte, certamente influência do mexicano Gabriel Figueroa, que Zequinha Mauro, que é o fotógrafo, admirava. Enquadramento que intensifica esse efeito e os contrastes estéticos buscados na imagem, projetado também na sombra dos trabalhadores no chão. Da mesma forma, o foco em primeiro plano, nos pés descalços, realça o mesmo contraste, remetendo a Portinari. Mas lembram a condição dos escravizados que não podiam usar sapato, prática que as imagens dos anos 50 apresentam repetidamente em vários filmes. São a evidência contraditoriamente estetizada da condição subalterna, normalizada das pessoas pretas. No entanto, no Carro de Bois, em suas duas versões, de 56 e 73, o Carro de Bois, então, é tratado com cerimônia. Os seus componentes são carregados e apresentados à câmera, e quando a mão negra do carreiro pega as correntes, os ganzis, há uma solenidade nas tomadas em detalhe do sábio arranjo, uma grandiosidade que merece reverência. O Carro de Bois resiste ao tempo, ele é um paradoxo do primitivismo a serviço do progresso. Ele canta, chora, tem alma, e na versão de 73 ele morre. É fruto do saber fazer nacional, expressão dos homens que por seguidas gerações o têm construído e mantido resistente, útil e paciente. O carro é, portanto, a extensão do homem que o engendra, animado por essas mesmas qualidades que figuram para Humberto Mauro, o homem brasileiro, a docilidade, o saber, a paciência, a resistência às adversidades e a capacidade de adaptação. Nos dois filmes, né, do Carro de Boi, o carreiro é um homem negro. Aliás, é o mesmo. É isso. Muito obrigada. Então, o filminho, por favor. Esqueci de... Aí vocês vão ver agora justamente o Carro de Boi. Tanta gente pra comer, eu só pra socar. 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 Tanta gente pra comer, eu só pra socar.
bate o pilão. Aroeira, na terra do açude. Aroeira, põe força na mão. Aroeira, no corpo saúde. Aroeira, o sol vai queimando. Aroeira, a pele da gente. Aroeira, e a gente cantando. Aroeira, e a terra sofrendo. Aroeira. É isso. Então, bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer também a organização do evento pelo convite. É um prazer participar do Festival Internacional de Documentários, ao mesmo tempo estar aqui na Cinemateca Brasileira e ao lado da Sheila Schwarzman, falar um pouco sobre Mauro. E o meu papel sempre, assim, nós conversamos um pouco antes, né, mas é óbvio que em alguns momentos eu vou repetir algumas informações e trazer alguns aspectos que ela já comentou. Eu lerei o meu texto para não me perder no tempo, principalmente. Falar sobre a produção documentarista de Humberto Mauro neste lugar, na Cinemateca Brasileira, nos remete à preservação do nosso patrimônio audiovisual e às perspectivas que se abrem nesta retomada de seus filmes, proporcionada pelo Festival É Tudo Verdade, que acertadamente presta sua homenagem ao cineasta mineiro falecido em 83. Como se sabe, cerca de 7% do que foi produzido pelo cinema brasileiro no chamado período silencioso sobreviveu à ação do tempo. Em relação aos filmes feitos para o Instituto Nacional de Cinema Educativo, historiado aqui pela Sheila Schwarzman, o quadro não difere muito. A título de ilustração, recupero o relato de Carlos Roberto de Souza, já mencionado por ela, na introdução feita à publicação, Catálogo de Filmes Produzidos pelo INSE de 1990, editado pela então Fundação do Cinema Brasileiro. Este cuidadoso trabalho de reconstituição e reunião de informações examinou, além da documentação correlata, o acervo do antigo instituto composto por cerca de 2.000 latas. Esta coleção foi, durante os anos 1980, transferida da Empresa Brasileira de Filmes, Embrafilme, para a Cinemateca, então localizada no Parque da Conceição. A efeméride dos 50 anos do INSE, celebrada em 1987, possibilitou que recursos fossem angariados junto ao CNPq, reunindo sob o comando de Carlos Roberto um grupo de jovens bolsistas, dentre os quais este que vos fala. Uma parte de minhas tarefas consistia em abrir as latas e verificar em linhas gerais o estado de conservação da película. Logo me familiarizei com o odor de vinagre, indicativo, infelizmente, de sua deterioração. Constatação que Carlos Roberto expressa no referido texto, ao mencionar o que restou desta produção, abro aspas, parte mínima dos filmes está preservada, parte provavelmente admitirá somente uma restauração parcial. E ao relatar certa impotência diante de imagens que se desfaziam ao serem manipuladas pela primeira vez. Vale neste sentido transcrever o seu relato. Cito: não é agradável examinar a única cópia existente de um filme. Tivemos essa experiência com cultura física, saúde e energia, e ter a certeza de que somos a última pessoa a ter um vislumbre da experiência que ele registra, pois, à medida que examinamos a película na mesa enroladeira, a emulsão que compunha a imagem se desprende do suporte e se dissolve num pó branco que nos fica entre os dedos. De um conjunto de cerca de 400 títulos que fazem parte deste catálogo, contabilizavam-se à época mais de 150 filmes desaparecidos.
Se a porcentagem de obras sobreviventes do INSE é maior do que as que restaram do período silencioso, o quadro geral acima traçado não nos permite adotar uma postura mais otimista. Estas perdas, considerando-se a importância de Mauro, talvez justificassem, com todas as dificuldades implicadas em projeto desta escala, a realização de algo similar ao realizado com a obra do cineasta norte-americano David Griffith. Publicado nos anos 2000, o monumental The Griffith Project, coordenado por Paolo Kerkhouzai, abarca em seus 12 volumes a análise dos mais de 500 filmes em que Griffith atuou, escreveu, produziu e dirigiu. Mauro, dentre outros, mereceria a empreitada e o esforço conjunto de nossos pesquisadores, dada a magnitude de seu trabalho, reconhecida tanto pelos cineastas Davi Neves e André de Mauro, que vocês terão contato aqui pela programação que nós fizemos a curadoria, quanto pela qualidade expressiva de trabalhos acadêmicos sobre a obra do diretor, o trabalho da Sheila, o meu e de vários outros colegas. Nascido em 30 de abril de 1897, em Volta Grande, estado de Minas Gerais, Humberto Mauro foi um dos cineastas mais significativos da história do cinema brasileiro. Em primeiro lugar, pelo fato de possuir uma larga e ininterrupta produção no campo do documentário e ficção, desde o final dos anos 20 até a década de 1970 do século passado, dado singular tendo em vista as dificuldades de realização peculiares de nossa cinematografia. Em segundo lugar, falar de Mauro implica discutir a própria historiografia do cinema brasileiro, pois lidamos com um diretor que foi nomeado patriarca do cinema novo, por um de seus principais artífices, a saber, Glauber Rocha, e estudado por aqueles que constituem dois dos principais pilares dos estudos históricos acerca de nosso passado fílmico, Alex Viana e Paulo Emílio. No que diz respeito à faceta documentarista, como já indiquei, muito se escreveu. São pesquisas, em boa parte, preocupadas com o exame das conexões entre os filmes do diretor e os projetos ideológicos que se encontram na origem de diversas demandas junto e feitas pelo Instituto Nacional de Cinema Educativo. Os anos 30, momento de criação do INSE, correspondem a certa mudança de rota em relação à participação do Estado nas atividades cinematográficas. A intervenção mais decisiva neste sentido data de 32, por intermédio da legislação que nacionalizou a censura, reivindicação de muitos educadores e intelectuais da década anterior, e instituiu essa legislação a obrigatoriedade de inserção de um curta-metragem brasileiro a ser exibido antes da projeção de um longa. Outro momento importante é a própria criação do INSE, vinculado ao Ministério da Educação e Saúde Pública, em 1936, com a proposta de produzir de forma contínua filmes a serem exibidos nas salas de cinema e nas salas de aula, nas escolas. Edgar Roquette Pinto, já mencionado pela Sheila, antropólogo e ex-diretor do Museu Nacional, intelectual reconhecido pela sociedade de então, foi designado diretor-presidente. Em março de 1936, o INSE iniciou as suas atividades, sendo contratado como diretor técnico Humberto Mauro, que, além dos filmes de ficção, havia feito os documentários que ela mencionou, como Sinfonia de Cataguases e A Voz de Carnaval, Sinfonia no final dos anos 20, no período ainda do chamado ciclo de Cataguases, A Voz do Carnaval na Cinédia, um outro contexto de produção, e As Sete Maravilhas do Rio de Janeiro, em 1934, para Brasil Vita Filme, todos perdidos. A proposta estética dos documentários realizados para o INSE eram bem diversa da sua produção ficcional anterior, como discuti em meu livro Humberto Mauro, Cinema e História. Nos curtas-metragens realizados pelo Instituto até o final do Estado Novo e a aposentadoria do Roquette Pinto, a perspectiva documental vocaliza de forma mais direta os projetos políticos das elites que controlavam o país, vinculando-se ao projeto autoritário de uso do cinema para fins educativos. Durante o período ditatorial,
O INSE produziu uma série de reportagens sobre eventos cívicos, como Dia da Bandeira, além de outras manifestações de exaltação à pátria, como Parada da Juventude, 1940. Afora estas reportagens, o INSE, sempre tendo à frente Mauro na direção, dedicou-se a temas relacionados à educação propriamente dita, como zoologia, educação artística, física, literatura, dança, geografia e história. Em relação a estes assuntos, o diretor sempre contou com a assessoria de especialistas, como Carlos Chagas Filho, Vital Brasil, Aguinaldo Alves Filho, do Instituto Pasteur, Alírio de Matos, do Observatório Nacional, e Afonso de Toné, do Museu Paulista, hoje Museu do Ipiranga. Esta orientação dada por especialistas a Mauro constituía um dos pontos fundamentais do projeto, assegurado pelo Decreto de Lei de 1937, que criou o INSE. A participação destes intelectuais garantiria a apresentação das noções tidas como verdadeiras, a elaboração de um texto correto, entre aspas, do ponto de vista científico, e a sua boa, entre aspas, adequação ao ensino. O ingresso de Mauro no INSE apresentou duas facetas. De um lado, representou a consolidação de sua produção, dado que participou direto ou indiretamente da confecção de cerca de 300 filmes, de curta e média metragem entre 36 e 64. De outro, principalmente durante o período da ditadura varguista e da gestão do Instituto pelo último de seus mestres, como Paulo Emílio chama, essas figuras que foram centrais na trajetória do Mauro, Roquete Pinto, o vínculo com o Estado se traduzirá na adoção de um tom oficial nas obras encomendadas, na aceitação e na incorporação de um discurso cientificista em suas películas e, por fim, em um empobrecimento de sua fatura fílmica, presa às orientações de intelectuais que se julgavam efetivamente os responsáveis pela elaboração das imagens. É modelar neste sentido a média-metragem Os Bandeirantes, 1940, primeiro filme histórico produzido pelo INSE. Além da orientação geral de Roquete Pinto, Toné é chamado mais uma vez para contribuir com a verificação histórica. Neste filme, Mauro teve um espaço de liberdade muito menor sobre o processo de produção de imagens do que em Descobrimento do Brasil, de 1937, filme histórico produzido pelo Instituto de Cacau da Bahia, que celebra o encontro harmônico entre os portugueses e os indígenas. A presença de Toné, entre aspas, historiador das bandeiras, como ele auto se proclamava, inclusive, especialista no assunto, reforça o controle sobre a leitura imagética desejada acerca do tema. Além de Os Bandeirantes, o diretor realizará no INSE diversos filmes de reconstituição histórica, de períodos do passado ou de figuras tidas como importantes neste processo de construção de uma nacionalidade, como, entre outros, Um Apólogo, 1939, com a codireção de Roquete Pinto e comentário de Lúcia Miguel Pereira, Carlos Gomes, que ela mostrou aqui, e O Despertar da Redentora, ambos de 42, Euclides da Cunha, de 44, Barão do Rio Branco, de 44, Leopoldo Miguel, de 46, Castro Alves, de 48, com a codireção de Pedro Calmon, Rui Barbosa, de 49, com texto de Pascal Leme, Alberto Nepomuceno, 49, e O Café, 58. Outro filão a ser explorado na produção documental de Mauro no INSE são os filmes dedicados ao mundo rural, que lhe era caro, como a Sheila também aqui já abordou. Filmados no estado de Minas Gerais, nas velhas fazendas decadentes, espaço privilegiado de celebração da nostalgia. Em torno deste tema, temos principalmente a série Brasilianas, compostas por Brasilianas número 1, Chuá Chuá e Casinha Pequenina, de 45, Azulão e Pinhal, Brasiliana número 2, de 48, número 3, Aboio e Cantigas, de 54, número 4, Engenhos e Usinas, e número 5, Cantos de Trabalho, de 55, que ela mostrou também aqui para vocês, Brasiliana número 6, Manhã na Roça, e Meus 8 Anos, ambos de 56. É curioso notar, como ela também já observou, que o desenvolvimento desta temática mais pessoal coincide com a saída de Roquete Pinto do INSE em 47.
A aliança entre o mundo rural e em transformação e a manifestação de um tom nostálgico ocorre de maneira mais evidente em Engenhos e Usinas, 55. A introdução de modernas usinas na fazenda açucareira é pretexto para o seguinte comentário do locutor, abro aspas, parou a roda d'água e com ela se foi a poesia. Engenhos parados em um camponês deitado ao lado de um carro de boi desmontado, tomado pela vegetação, e teias de aranha indicam, com reconhecida tristeza, o esfacelamento de um universo tragado pelo progresso e pela modernidade que então chegava ao campo. De certa forma, os filmes que constam dos programas exibidos nesta homenagem se afastam dos documentários institucionais, muito vinculados aos projetos do período ditatorial. Este afastamento não significa que tudo já tenha sido dito sobre esses filmes, a despeito dos trabalhos que eu aqui citei. Por exemplo, para falarmos de um dos que poderiam ser agrupados a este eixo e ficou de fora, temos O Segredo das Asas, de 1944, média-metragem que acompanhamos a história de um oficial da FAB, Forças Aéreas Brasileiras, que, em virtude de pouso forçado nos campos de uma roça, conhece Maria, paralítica. Enquanto espera por auxílio, relata, em tom de crescente comoção cívica, comoção que é a dele e a da mocinha, certamente não é a do público, como é profissional a formação de aviadores pela Escola de Aeronáutica, situada no Campo dos Afonsos, Rio de Janeiro, imagens que são mostradas em registro documental e em uma mistura muito presente em diversos de seus filmes, como as cinebiografias de músicos, escritores e artistas. Por mais que o acidente no início do filme reforce a impressão de que a modernidade pretendida se situe apenas no âmbito do discurso, O Segredo das Asas está em sintonia com a discussão proposta por André Barbosa Fraga em O Brasil tem Asas, a construção de uma mentalidade aeronáutica no governo Vargas, livro publicado pela editora Sete Letras em 2021. Como mostra o autor, muitas eram as cartas enviadas de todos os cantos do país por jovens que expressavam seu desejo de se tornarem aviadores e de participarem do curso de formação desta escola, criada 3 anos antes, em 41. O docudrama de Mauro, feito já em contexto de guerra, talvez uma pequena peça de propaganda neste sentido, era um incentivo ao alistamento e, ao mesmo tempo, reforço patriótico. A aproximação do filme às questões trazidas por Fraga provavelmente enriqueceria sua análise, dado que revela a importância do mapeamento à la The Griffith Project, que eu aqui mencionei logo no início da minha fala. Revendo dezenas de filmes disponíveis no Banco de Conteúdos Culturais da Cinemateca Brasileira para pensar a seleção dos programas, e aqui eu abro um parênteses, é possível por este site acessar muitos documentários que, para nós que estudamos a fundo Mauro nos anos 90, muitos deles nós não tivemos acesso, né? Muitos deles eu ouvi por conta do Banco de Conteúdos Culturais, porque, como a Sheila relatou, existia já o videocassete, né? Existiam também já migrações para o DVD, mas muitos deles só na mesa enroladeira ou na moviola. Então, revendo esses filmes no BCC, um aspecto que me impressionou foi a dimensão ligada à própria documentação mesmo, mobilizada por cada filme, como é o caso do já citado Lagoa Santa, de 1940, que registra um ambiente explorado pelo cientista Peter Lund no século XIX, e a sala dedicada ao seu trabalho no Museu Nacional, espaço que foi destruído pelo incêndio de 2018. Nestes pequenos filmes, e não só nesse, o binômio preservar e difundir ganha novo sentido hoje, ainda mais após termos resistido, ao longo dos últimos anos, ao ataque sistemático às instituições de cultura perpetrado pelo próprio Estado. A dimensão do registro se encontra também em Coreografia Popular do Brasil, 1940,
em que 5 passistas negros exibem seus movimentos diante da câmera. Não há informações sobre os motivos de realização do filme, quem são esses dançarinos e para qual matéria ou disciplina escolar o documentário for idealizado. A única pista que se encontra no catálogo organizado por Carlos Roberto, mas não no material disponível para visionamento no BCC, é a que consta nos créditos, entre aspas, sob a orientação de Villa-Lobos. Tudo me parece extraordinário nos 10 minutos de imagem, sem som, e este foi o motivo de sua exclusão da seleção. A perspectiva informativa, a presença desenvolta destes homens pretos, a performance vista como manifestação popular autêntica e a articulação sugerida entre o samba e a tradição erudita, esta expressa pelo supervisor do compositor de Baquianas, configuram esses elementos os traços de uma presença cênica rara, muito rara, nos filmes brasileiros daquele período, em particular nos documentários. Mais singelo e singular e cheio de vida, como já comentou a Sheila, é O Cisne, de 1936, um dos primeiros filmes feitos pelo INSE, em econômica encenação de uma peça musical homônima de Saint-Saëns, e eu acho que o filme, não sei se acho que foi exibido sem som, né, ou será exibido sem som, porque a pista sonora se perdeu, mas exibir um filme sem som de 2 minutos e meio, ok, mas exibir um filme de 10 minutos sem som aí já é um problema, né? Então, a opção também de incluir o Cisne foi derivada dessa situação. Documentários sobre a natureza ordenada pelo discurso científico encontra em A Vitória Régia, que ela mostrou aqui, fotogramas, mostrado na Exposição Universal de Nova York em 1939, um de seus melhores exemplos. Filmes que se contrapõem à tônica da nostalgia presente na série Brasilianas, como também expressa o já comentado Engenhos e Usinas, e que se afasta, e aqui eu acrescento, a uma tradição de filme como No País das Amazonas, de 22, do Silvino Santos, onde há uma preocupação pelos intertítulos na identificação das espécies, né, por seu caráter científico, pela sua denominação, mas o tipo de tratamento que ele vai propor é muito diferente. O último filme de Mauro foi o curta intitulado Carro de Bois, de 74, onde retoma a imagética e tematicamente brasilianas número 6, Manhã na Roça, ambos presentes na programação. Em 83, Mauro faleceu, deixando um corpus fílmico que ainda requer análise crítica mais profunda, dada a sua grande produção e a diversidade temática de seu trabalho. Sua obra, portanto, merece investimento em sua recuperação e maior sistematização, sendo a pequena amostra em sua homenagem nesta edição do É Tudo Verdade um convite à sua revisão. Obrigado. E agora nós abrimos as perguntas, é isso? Eventuais comentários. Não sei se vai ter alguém que vai... Obrigado, Sheila. Obrigado, Eduardo. Eu tenho uma pergunta que, na verdade, é mais uma curiosidade mesmo. Em relação, não aos filmes do INSE, mas à Sinfonia de Cataguases. Eu queria saber um pouquinho mais de vocês, se vocês poderiam contar que informações se tem sobre esse filme, porque, enfim, eu acho um gesto curioso, né? Acho que é um filme de 28, salvo engano, né? E o Berlim é de 27, acho que deve ter chegado no Brasil, acho que no fim de 27 ou de 28, e o Mauro já pega o título, enfim, e eu não lembro como é que era a variação Foxtrot do Povoado, uma coisa assim. Queria que se vocês pudessem comentar um pouco sobre as informações disponíveis sobre esse filme perdido, enfim. É o seguinte, o Mauro, até hoje, a gente precisa arrumar dinheiro e precisa de patrocínio, né? Então, foi a Cataguases, né? O governador do estado, né, naquela época, que era meu Deus, sumiu o nome, Afonso Pena, aquela avenida que tem. E, para agradá-lo, né, o prefeito encomendou que ele fizesse um documentário sobre a cidade.
Então, ele fez, né, aí ele escreve, como é que a gente sabe disso? É uma carta ao Gonzaga, onde vocês lembram que, na época, ou não lembram, ficava mal para o Gonzaga, para pessoas que queriam construir um verdadeiro cinema brasileiro, fazer documentário, fazer reportagem, né? O que eles chamavam de cavação. Por quê? Porque você buscava alguém que te patrocinasse. Então, ele fala assim, olha, é um filme à la Sinfonia, né, Berlim Sinfonia, foxtrot da povoação. Será que isso... Ele fica assim meio se desculpando e tal, de estar fazendo, mas o incrível é que realmente ele não fez cavação nenhuma, porque ele não recebeu dinheiro algum e o filme acabou se perdendo. Quer dizer, ele não foi pago pela realização do filme e também ele esperava que o governador desse muito dinheiro para a produtora dele na época, em Cataguases, que é a FEBO. Não veio... Bom, primeiro veio a Revolução de 30, não teve, né, o Afonso Pena, que deveria ser pela política do café com leite, o próximo governador, presidente do Brasil. Acho que eu vou celular. E ele também não foi pago pelo serviço. Então, ele nem se beneficiou da cavação. Deixa eu só fazer um comentário adicional, não sobre sinfonia, mas essa preocupação em... Porque, inclusive, é isso, né? O filme se perdeu, a gente não tem esses dados que a Sheila trouxe, mas é uma questão no final dos anos 20. Se vocês forem visitar a biblioteca aqui da Cinemateca Brasileira, tem uma televisão logo na entrada, está passando, just por coincidência, São Paulo, Sinfonia de uma Metrópole, do Kemeny e do Lustig. Então, essa era uma questão que mesmo nos filmes ficcionais se encontrava presente, né, de situar essas histórias dentro de um espaço urbano que era tido como moderno, considerando-se, né, que no Brasil essas capitais, de forma mais intensa como no Rio ou não, passaram por uma grande reformulação, né, a fim de construir cenários mesmo, que os filmes se aproveitam, né, nesse sentido. Mas eu acho que, salvo o filme do Kemeny e do Lustig e esse, eu acho que não tem nenhum outro no Brasil com essa referência, né, direta. Não temos notícia. A sinfonia. É. E como o Rubens Machado discute, né, salvo engano, o título do filme do Ruttmann, a tradução é a Sinfonia de uma Grande Cidade. E São Paulo, que não era uma metrópole à época, adota esse título, né, Sinfonia de uma Metrópole. Bom dia, Sheila, Eduardo. Eu queria perguntá-los a respeito... É uma pergunta mais pessoal, eu não sei se existe algum registro sobre isso, mas se houve algum dilema pessoal do próprio Humberto quando ele entrou no Instituto em relação a produzir um cinema diferente do que ele tinha produzido em Minas Gerais no início. Eu acredito que ele começou em 1925 com o Paulo. E a segunda pergunta é se tem alguma diferença entre a motivação poética dele para produzir o cinema documental e o cinema ficcional. Eu não sei, eu acho que eu procurei mostrar, né, o quanto ele aproveita do institucional para um pouco ir fazendo mais ou menos o que ele quer, né? Eu acredito nisso, ele tem, né, essas autoridades sobre ele, né? Mas eu acredito que ele cria brechas. Se foi difícil, eu não sei dizer, porque não sei dizer no sentido que ele pensou, mas o que acontece? Ele estava desempregado, ele tinha feito 2 filmes, Favela dos Meus Amores, no estúdio da Carmen Santos, né, que o Eduardo mencionou, e tinha sido demitido. Nós estamos em 1936. Pouquíssima gente fazia filme. Quer dizer, você tinha a Cinédia, podia ter alguma coisa aqui em São Paulo, mas era muito ralo a coisa, né? Se conta, não é, que Mauro foi vender enceradeira, que Mauro foi vender queijo, que eram coisas que o pai dele vinha de Cataguases, ou porque o pai era ligado a uma indústria.
que vendia essas enceradeiras. Então, veja, era o jeito um pouco que tinha de continuar filmando, porque também você vai ver outras carreiras, outros nomes de pessoas que vão para o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai abrir um pouco depois, né? Então, é uma questão, ou depois você vai ter também a chanchada, a qual ele não se filiou. E, ao mesmo tempo, pensar que, nesse período, ele também, quando deu brecha, em 40, ele faz um filme, claro, muito influenciado por esse ideário, por todo esse caldo, né, que o Eduardo desenvolveu, né, mais, né, para vocês terem, com, inclusive, né, a presença, digamos, do Roquette. É um filme bastante, né, complicado no sentido justamente dessa personalidade dele, né, mas eu acho ainda que, de qualquer forma, ela está muito presente, ela sobressai no triângulo amoroso, etc. Né? Então, desse ponto de vista, eu acho que ele vai fazendo... Você fez... Qual que é a tua segunda pergunta? Desculpe. Hã? Eu ouvi, mas agora esqueci. A segunda era se existia alguma diferença entre a motivação poética dele para produzir cinema documental e cinema ficcional. Eu vou retomar um pouco a primeira questão sua. Eu acho que, mesmo nos filmes em que há muito controle, o esforço do crítico, do pesquisador, é não condicionar o político ao estético, ou seja, que é algo difícil nos tempos atuais também, né? Porque, enfim, o fato de existirem os projetos ideológicos todos e o controle também, né? Nos filmes históricos, esse controle era o Afonso de Toné, no Museu Paulista, tem lá um roteiro que ele recebeu do Mauro, acho que foi sugestão do Toné também, com uma série de observações, tem correspondência. Só que mesmo nesses momentos onde há um controle maior, assim, no sentido do que deve ser feito, quem decidia esteticamente o que fazer em cena era o Mauro. Então, e essa presença que escapava, porque, enfim, na perspectiva desses intelectuais, cientistas, bastava entregar um texto sobre o que era, né, o movimento das bandeiras, o que foi um processo específico no campo da medicina, e que o Mauro, porque ele foi contratado como diretor técnico, essa ideia de que ele realiza e traduz em imagens e sons algo que o saber considerado correto, científico, enuncia. Só que a questão toda é que os filmes, quem decide, a mise-en-scène, né, toda, ainda mais nos filmes dele, principalmente nos filmes em que há essa mistura de ficção e documentário. É difícil, obviamente, ver a questão da mise-en-scène no Vitória Régia, vamos supor, ou em outros curtas, né? Orquídea, né, que é um filme também colorido, de 37, também exibido na Exposição Universal de 39. Então, o nosso cuidado é esse, né, de avaliar esteticamente essas obras e que o Mauro aporta, né, nesse universo. No caso dos filmes que eu estudei, uma questão para mim é essa dificuldade dele, que já foi apontada por outros autores, com os finais felizes, né, está presente nos outros filmes dele, e aí quando ele recebe uma encomenda de um filme épico é um problema, né, porque, enfim, ele não trabalha nesse sentido, e ao mesmo tempo era o cineasta disponível, ele e Lulu de Barros, né, que a Luciana Araújo está pesquisando agora no pós-doc que ela faz, que era uma outra tradição, que eles, assim, acho que eles recusavam, né, essa tradição toda do Mauro, do Lulu de Barro, com um filme musical, filme cômico, aí já é um pouco mais difícil de aceitar. E eram os dois cineastas que tinham essa trajetória, né, contínua de produção, não existiam outros. Existiam em São Paulo, e o que ela falou, assim, a Maria Rita Galvão, no Crônica do Cinema Paulistano, ela faz esse levantamento de São Paulo, a produção, depois da entrada do sonoro, o encarecimento da produção, da crise da Bolsa de Nova York, ela cai vertiginosamente. São pouquíssimos filmes, tem várias histórias aí de filmes. Para falar de um Carmen Santos, começa em 38, em Confidência Mineira, termina em 48. Né? Então, o que é um filme lançado em 48 com um público
de um projeto que foi pensado, começado a filmar 10 anos antes. E a questão dessa motivação poética, se a gente pensar isso, não é? Esses elementos, óbvio, é diferente no campo da ficção, no campo do documentário, mas ela está presente nos dois. Não é? E o desafio, acho que aqui, tanto dela quanto o meu, foi um pouco trazer esses elementos nesse universo documental, que a partir de 47, porque o primeiro Brasilianas, ela tem esses filmes anteriores, Lagoa Santa é isso, já tem muito dos filmes, dos temas que vão surgir depois no Brasilianas. Então tem uma motivação poética lá que não é só de falar sobre o Lund, só de, enfim, trazer esses elementos. Tem outras questões, mas a partir de 45, com o fim do Estado Novo e a aposentadoria do Roquette, que era uma figura muito solar, né? Então ele vai encontrando espaço, num contexto de produção também que difere, né? Do ponto de vista do apoio do Estado e tal, mas ele vai encontrando espaço para essa produção. E não à toa o Glauber, no Revisão Crítica, ele pega o primeiro plano do engenho e diz: essa daqui é a gênese, né, de um cinema nacional, autêntico e tal. Agora fica para nós resolver essa questão, né, do ponto de vista estético, mas esse é o desafio que ele já postou lá, né, já pensou em 63, né, ou seja, não dá muito para condicionar essa trajetória às questões políticas, tem que olhar essa dimensão estética, porque é no estético, enfim, que do ponto de vista da pesquisa as coisas se constroem e apresentam, né, a visão de mundo, né, sobre o tema escolhido, não importa qual. A estética é política. Mas só também colocando, eu acho que ele escapa, porque mesmo isso que o Eduardo está falando, que sedimenta, digamos, a partir de 45, justamente eu fiquei surpresa, não conhecia o Henrique Oswald, né? E eu fiquei surpresa, né? Vocês vão ver esse filme, com a quantidade de lugares e cenas que ele usa, porque, na verdade, eu até comentei com a Gilda Bojunga, que é a neta do Roquette, e filha da Dona Beatriz, a gente não mencionou aqui, que era a filha do Roquette, para você ver, inclusive, essas sociabilidades, né? A filha do Roquette era a secretária, ela chamava-se, digamos, Pau para Toda a Obra, e eu hoje meio percebo nela uma produtora mesmo do Instituto, não é? Ela arrumava os lugares. E nesse Henrique Oswald, eu fiquei impressionada, a música é meio chata, vocês vão ver. Né? Então, o Mauro fica ilustrando as imagens. Né? E a quantidade de locações, inclusive, ele vai para Volta Grande, vai filmar uma roda d'água, ou seja, aquilo que ele gosta, aquilo que lhe chama atenção, ele vai atrás. Né? Então, eu acho que ele está lá latente, ele está lá treinando. Né? E aí também essa questão, por exemplo, filmar a ciência. Então, ele é desperdiçado. Não, ele vai usar isso justamente no poético. Né? Então, tem essas questões todas. Né? Desculpa, gente, se puder fazer só mais uma pergunta. Na verdade, uma pergunta dupla. Em relação ao cinema científico no INSE, qual que era o modelo? Enfim, esse é um período em que você tem essa emergência do cinema educativo, científico, né, enfim, de uma maneira mais institucionalizada em vários países. Né? E eu queria saber, no caso brasileiro, qual que foi o modelo? E, por exemplo, a Sheila mencionou o Jean Painlevé, né, cineasta francês, mas, por exemplo, essas referências o Mauro tinha ou ele ficou responsável por trazer essas referências cinematográficas para esse trabalho? Foi algo que veio até ele? E outra pergunta, também, vocês mencionaram que os filmes eram feitos pensando em sala e também em escolas, né? Mas eu fico me perguntando se tem algum registro de verdade, como esses filmes circulavam, para quais escolas eles iam, que escolas tinham infraestrutura para passar, eventualmente, esses filmes, se tem algum registro disso, assim. Veja, tem influência do Luce, né? Inclusive teve uma tese, né, na UF,
Cristina da Rosa, onde ela foi, inclusive a cena, vocês vão ver quando virem o Vitória Régia, que tem uma menininha, inclusive tem um filme chamado Vitória Régia, e tem uma menina em cima da flor, como acontece aí. Então, se vê influência desses filmes, tem do Painlevé, tem a viagem também que o Mauro faz, né, que ele vai para a Europa, vê filmes justamente lá na época chamava-se feira, né, de Veneza, quando estava começando, né, Mussolini então instala, né, uma grande mostra de cinema. Você já tinha um cinema educativo antenado do fascismo já em 25, né, quando Mussolini vai dizer o cinema é a arma mais forte, e tem várias temáticas, né? Assim como eu não tenho notícia, o Carlos acho que estuda um pouco o cinema nazista, né? E o cinema nazista era outra coisa, porque inclusive eles pagavam, os alunos pagavam uma taxa para ter a doutrinação lá, quer dizer, pagavam para ter o cinema educativo. Quanto a essa circulação, né, a primeira questão bem difícil é o projetor. Né? Então, por exemplo, então, o Roquette fazia, né, mande filme virgem que a gente manda. Tinha técnicos que iam ensinar, porque, claro, não tinha quem soubesse também mexer. Não tinha luz em muitos lugares, tanto que, digamos, essa circulação Rio de Janeiro, Minas, ela é restrita. Tem um trabalho, vai vir o nome da moça, que fez, por exemplo, como é que o filme rodou assim, no Rio de Janeiro, Colégio Pedro II. Né? Ali eles tinham gente especializada que passava. Mas, assim, no geral, se fala isso, né, da dificuldade que tem. Então, e mesmo se você pensar, as salas de cinema, tem um comentário do Mauro, que tinha ido ver, acho que ele foi ver Argila, né, no livro do Alex Vianney, e ele falando da péssima qualidade que eram as salas de cinema, a questão do som, que sempre foi, inclusive se atribui que é uma qualidade ruim dos filmes e eram das salas. Então, isso era bem complicado. Por outro lado, tinha essa distribuição, né, que quem organizou isso foi a Dona Beatriz, porque, claro, é a filha do cara que está fazendo o projeto, e depois que a Dona Beatriz... Aí entra depois a Gilda, nos anos 50, a Dona Beatriz fica mais com a produção, e ela conta, aí já nos anos 50, mais entrados, que vinha gente de fora, que buscava freirinhas, ela contava e que era um momento agitado. Faltou só dizer uma coisinha, a Dona Beatriz, aí nos anos 40, ela fazia umas sessões dominicais de filme, então passavam 4 filmes educativos e sempre no final um desenho animado, alguma coisa, porque, como dizia ela, tem que botar uma açucrinha na boca da criança depois que ela viu aqueles filmes, etc. Então, se organizava, inclusive ela fala, não, porque... tinha lá o distribuidor, mandava grátis, ou a Kodak dava grátis, sendo que a gente não está falando aqui, a gente está abordando o Mauro, mas o INSE passava e tinha também filmes estrangeiros, científicos, etc. Não, só complementando, esses filmes, eles já, quando produzidos do INSE, eles já eram pensados ou para estrearem no cinema, ou irem diretamente para salas de aula. Então, isso implicava numa decisão de fazer o filme em 35mm ou em 16. Né? E esse tema é um tema, a Sheila mapeou essa distribuição no Rio de Janeiro, mas assim, eu acho que ainda é um tema a ser pesquisado, porque as escolas, algumas maiores, né, eu lembro de uma situação no Sagrado Coração de Jesus, que me chamaram por algum motivo, porque eles tinham lá uma sala de cinema antiga, e latas de filmes que estavam avinagrando. Então, assim, isso nos anos 2000. Então, eu imagino que essas grandes escolas públicas também tivessem
e aí programassem filmes e não sei, enfim, em que medida esses materiais de fato circulavam, mas eu encontrei na minha pesquisa para o doutorado, lá no arquivo do CPDOC, um relatório de 1930 com redações de crianças que estavam à época no 4ª série do ensino fundamental 1, em que elas falavam sobre os filmes que elas tinham visto. É óbvio que é uma seleção, né, feita por um relatório. É óbvio que nessa seleção ele deve ter descartado tudo aquilo que ele achava que não era condizente e tudo aquilo que expressava, né, o sucesso da empreitada, mas é significativo que em 30 você já tivesse, né, um registro, acho que é um dos poucos, assim, né, mediado por todo esse contexto, mas é um dos poucos registros de atividades que certamente eram feitas, porque eu acho que havia essa perspectiva, né, de um ensino nos anos 30, já nos anos 20, né, com a escola nova, muito pautado na experiência, no concreto, e aí o cinema ele vai ser um instrumento muito importante, visto como, né, você tem uma produção extensíssima de educadores e tal. E aí tem um outro dado que está na tua pergunta na primeira parte, que a Sheila também comentou, que eu só vou acrescentar um aspecto, que é uma viagem que o Roquete Pinto faz, né, à Europa, e ele, não, salvo engano, não tem no relato dele um testemunho sobre a experiência na Inglaterra, que era muito forte, né, no campo do documentário. Em algum documento, eu encontrei uma referência ao Alberto Cavalcante, né, que só virá ao Brasil nos anos 40, convidado para ser o chefe de produção da Veracruz, mas eu acho muito significativo que ele também não tenha sido cogitado assim nos anos 30, porque, enfim, isso nos tempos de Capanema e outros autores já historiam, tinha uma ala do governo muito impressionada e muito aderente, né, ao nazifascismo. Você tem documentação lá de propostas de criação de um Ministério da Informação aqui, à lá Terceiro Reich. É óbvio que o contexto é outro, mas uma parte do governo era muito sensível a essas questões. E é óbvio que tudo isso está no embate mais amplo, e o Triunfo da Vontade é um paradigma, né, nos anos 30, no sentido do uso do cinema para fins políticos, e a partir daí todo mundo se mobiliza de uma forma mais intensa, inclusive nos Estados Unidos, e a gente está nesse contexto da política da boa vizinhança, tem a vinda do Orson Welles para fazer It's All True, é um pouco esse momento aí que é bastante rico, né, nos anos 30, 40. E aí no caso aí da política de boa vizinhança, educação rural, né, que é feita com auxílio, com iniciativa mesmo do governo americano. Aí é ponto 4. Mas só uma última coisa dessa questão de chegar dessa vontade, eles também inventaram um diafilme, que era o rolinho, né, que passava numa maquineta lá. Né? Então, por todos os lados, eles tentam fazer isso chegar. E esses diafilmes ainda depois teve, no INC também teve, etc. E mais um último dado, eles criam o Dia do Cinema Brasileiro, que era comemorado para celebrar a legislação de 32, que foi em março, abril de 32, que institui a censura nacional e tal. E aí, durante alguns anos, eles exibiam esses filmes educativos com debate, tinha programa radiofônico também, mas notícia, né, nós temos, mas eu acho que eles vão tentar, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, viabilizar essa presença, né, porque, de fato, nacional não era, né, como muitas das iniciativas. São nacionais apenas no nome, mas é São Paulo, Rio e olhe lá, né, o nacional é por aí. E coisas oficiais, eu me lembro de uma carta, acho que até que estava na foto, vai lembrar. Então, tem um evento do Estado que acontece, sei lá, em Curitiba. Então, o cara toma um navio, porque era assim. Porque também tem que pensar o seguinte, né? Esse grande projeto, ele pensa o cinema como essa coisa que vai levar. Desculpa,
que vai levar o mundo, né, das informações, etc., da modernidade, né, da ciência. Acontece que os filmes eles tinham os mesmos problemas de chegar nessa mensagem que tinham as pessoas, quer dizer, tem que tomar, era barco, você não tinha estrada, não estava nem construída, vai terminar ainda a Central do Brasil, né? A ligação entre Rio e Bahia, o Brasil era muito... Né? Então, realmente é essa ideia, né? Mas, de que o cinema vai, né, avançar, mas ele dependia tanto quanto, né, das questões do atraso brasileiro. E a ideia é assim, você produz filmes, depois como você vai distribuir é outra questão. Que é uma questão do cinema brasileiro até hoje, até né, hoje, na verdade. Né? Bom dia. Minha pergunta não é muito relacionada a Humberto Mauro, mas vocês falaram que teve uma lei que você precisava exibir um curta brasileiro antes de um longa nos cinemas. E eu acho que todo mundo sente um pouco do abandono dos curtas brasileiros hoje em dia. Eu acho que a minha pergunta é se caberia hoje em dia, no século XXI, uma lei assim nos cinemas comerciais brasileiros, e se vocês apoiariam essa lei ou alguma coisa assim. Lei para quê? Lei para instituir uma obrigatoriedade de exibir curtas brasileiros agora. Bom, eu assim, óbvio que se você pergunta a seu favor, seria, mas assim, eu não sei se resolveria a questão, né? Porque eu fui de uma época, eu nasci em 64, então eu cresci indo aos cinemas com a obrigatoriedade de exibição de curta. De curtas. E aí o que os produtores, os distribuidores, exibidores faziam? Assim, era um momento que você tinha muito... Hoje eu estudo isso, mas assim, são cinejornais, de uma maneira geral, ou atualidades cinematográficas, como aqui em São Paulo eram muito conhecidas as do Primo Carbonari, né? Então era um momento em que você tem 10 minutos de material de caráter educativo. Tinha outras coisas também, não é? O Instituto Nacional de Cinema, depois da Embrafilme, tem um departamento de produção de filmes com essa pecha do culturais e tal. Mas o que acontecia da parte do público? Né? Era o tempo de você ou ficar fora, conversando, né, na sala de espera, porque você sabia que tinham 10 minutos de um filme que era tratado de uma forma muito assim, ou durante a projeção as pessoas conversavam sem parar, né? É que nem a instituição da obrigatoriedade da Hora do Brasil, né, nos anos 30 pelo governo Vargas, que ficou conhecida como a Hora do Silêncio também, porque era um momento que as pessoas desligavam o rádio, né? Então, essas políticas, óbvio, tem que ter políticas de proteção, por exemplo, a questão do conteúdo de origem brasileira nos streamings. É uma política super importante nesse sentido de garantir que esse mercado não seja monopolizado. Mas eu acho que hoje a questão até do cinema, mas dos curtas, eu acho que atinge também outras plataformas de consumo, né? E de veiculação. Não sei se a questão da obrigatoriedade nas salas de cinema resolveria a questão da circulação nesse sentido, porque é preciso combinar com os exibidores, com a cadeia distributiva também, né? Acho que essa é uma questão. Não, acho que o Eduardo pegou a coisa, mas porque eu ia dizer também que era um momento que você vaiava, né? Também era um momento de vaiar. Sobretudo, tinha também cinejornais oficiais, assim, que a gente vaiava com gosto, né? Mas tinha também um outro problema, que era o seguinte: muitas vezes o próprio exibidor tinha os seus, como acontecia até nos anos 20, não é? Ele então encomendava seus filmes, e eram filmes muito ruins. Então, essa obrigatoriedade, na verdade, ela é bem complicada, porque as saídas que tem, elas são, né, muito complicadas. Muito, né, elas não... E hoje em dia, essa palavra obrigatório
tá difícil. Você vê que já quando a gente estava, né, na Ancine bacana, antes, né, durante os governos aí, já o Manuel, né, que era um cara bem... Né, nós conseguimos muita coisa. Por exemplo, a questão da TV paga se conseguiu, né? Tem que ter aquele horário. Mas, hoje em dia, essa palavra é difícil, porque mesmo a cota de tela, né, que se tenta, né, e que foi... Então, a gente agora tem que conseguir, pelo menos, voltar, por exemplo, né, a ter uma cota de tela. 22 foi o ano mais catastrófico, né, em termos de filmes brasileiros no cinema, né? A gente tem que ir para o cinema, inclusive, e o streaming não ajudou, não está ajudando em nada, os filmes não repercutem. Claro que a gente teve durante a pandemia, e claro que assim o Marte 1 ele quer passar, né, ele vai entrar no streaming, isso aí é interessante. Mas eu andei estudando os filmes pagos, né, produzidos pela Netflix, pela Prime, e são assim de doer. Assim. Então, tem muito caminho pela frente aí. De legislação, de volta, da gente tem que voltar aos cinemas também. Tem que fazer o nosso também. Tem uma questão que eu acho que foi importante, por exemplo, com o projeto do governo Lula e na gestão do Gilberto Gil Juca Ferreira, que foi o programa Programadora Brasil, que em parceria com a Cinemateca, que permitiu digitalizar muitos curta-metragens que estavam esquecidos. Porque, enfim, você só conseguia visionar em película. Porque você tem um processo, que é um processo de muita perda também, historicamente é assim, que é, bom, você tem um filme em película, ele migra para o vídeo, ele migra depois, é digitalizado e migra para o DVD, e depois vai para as mídias sociais, vai para o YouTube. Tem muitos filmes que não fizeram esse caminho, por questões comerciais, no caso do Brasil. Então, eles ficaram em película. E vários deles voltaram, inclusive para nós, pesquisadores, um pouco o trabalho do Banco de Conteúdos Culturais, a ficarem disponíveis. Então, você também tem que pensar em formas de acesso e divulgação. Acho que o Portal Curtas cumpre um pouco, né, esse papel, né? O canal Curta, eu acho que tem agentes, não sou nem atuo nessa área, nem sou um especialista nessas questões, mas eu acho que você tem caminhos que passam também por essas políticas gerais, né, de garantir a presença de conteúdo nacional nessas plataformas, de uma ação também de preservação. Tem uma pesquisadora que é daqui, da Cinemateca hoje, que é a Naila Guerra, fez um trabalho muito bom de levantamento sobre curtas-metragistas. E assim, é um terreno abandonado, porque você só tem os registros, os filmes às vezes estão com o diretor que fez lá uma migração para vídeo, malemar, e de cineastas importantes, assim. Não é? E que o trabalho de pesquisa histórica vai recolocando esses filmes, vai recolocando a necessidade. Quando eu falei do The Griffith Project, acho que o Mauro mereceria isso, porque a gente também tem essa ideia, tem muita coisa do Mauro, mas muita coisa se perdeu, muita coisa está aqui, porque mesmo para nós, quando a gente colocou a escolha dos filmes, era o que tinha em boas condições de exibição, porque também não adianta exibir um filme que está com questões de imagem, de som precárias, porque isso afasta um público que não necessariamente está interessado no Mauro, enfim. A ideia é um pouco conquistar um público para isso. Então, você tem um investimento que é preciso ser feito nesse campo, que passa pela restauração desses filmes, e tudo isso é dinheiro, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que essa ideia de você ter um mapeamento, filme a filme, esse aqui sumiu, que é o catálogo, mas aí com textos críticos, na medida do que é possível, né? Acho que o Mauro demanda isso, né? Assim como outros, né, cineastas. E, sobretudo, um pouco, eu acho que ainda não aconteceu, voltando ao caso do Mauro, a questão da música, né? Centrar o olhar no ouvido, né? Porque ela é absolutamente central, né? Em todos os filmes, né, do índice. Obrigada a vocês.